Nossa saudação carinhosa a todos vocês que estão na igreja do Jardim América, para a nossa adoração nesse sábado de manhã. A você também que nos assiste através das redes da igreja, seja muito bem-vindo também. Teremos o nosso momento de estudo da palavra. Hoje o tema será Então Virá o Fim. E ao final da mensagem de hoje, nós teremos uma cerimônia batismal. Então será um sábado festivo também. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Eu acho que você sabe o verso, né? Quando colocamos o título, Então Virá o Fim. Quem sabe você se lembrou de Mateus 24:14, de onde extraímos essa expressão. Mateus 24:14 é o texto que iremos usar nesta manhã. Somos aconselhados a nunca abrir esse livro sem antes fazer uma oração. Já oraram pelo estudo dessa manhã, mas oração não quer demais. Pai querido, nos reunimos nesta manhã para adorar-te na beleza da tua santidade. Obrigado porque o teu Espírito já está entre nós. Obrigado pelo privilégio que temos de ainda gozarmos liberdade religiosa em nosso país. Pelo privilégio que temos de ter a tua palavra em nossas mãos e de poder estudá-la mais uma vez nesta manhã. Obrigado, Senhor, também pelas preciosas pessoas que serão batizadas nesta manhã, frutos da obra do teu Espírito. Nos ajuda, Pai, nesta manhã a ficarmos reverentes na tua presença, a descalçarmos nossas sandálias, porque o solo que pisamos é terra santa. Para que o teu Espírito nos fale mais uma vez, e para que as decisões que precisam ser tomadas, motivadas pela tua palavra, elas possam ser tomadas nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 24:14, por gentileza, leia comigo aí. Palavras do próprio Jesus Cristo, e ele diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uma análise sintática dessa palavra então nos permite reconhecer que ela está condicionando o fim do mundo à volta de Jesus. Ou melhor, o fim do mundo e a volta de Jesus à pregação do Evangelho. E será pregado em testemunho a todas as nações, então, e só então, virá o fim. Isso quer dizer que o fim não vem sem que o Evangelho seja pregado. Essa pregação, esta profecia de Cristo, ela tem um duplo cumprimento. Como a gente percebe aqui em Mateus 24, onde Jesus ele mescla os eventos do fim do mundo com a destruição de Jerusalém no ano 70. Há um duplo cumprimento de Mateus 24:14. Tudo começou em Atos 2. Quando o Espírito Santo foi derramado. Esse evento é singular, porque é o cumprimento de uma profecia feita há séculos no passado. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Joel, é um livro pequeno, mas você está acostumado a achar Daniel, né? Aí você passa Oséias, depois é Joel. No capítulo 2, Joel capítulo 2, verso 23, o profeta escreveu: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E no verso 28, ele continua: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões.
Então Cristo está falando em Mateus 24 de que o evangelho seria pregado a todas as nações, mas esse evangelho só poderia ser pregado pela ação do Espírito prometida por Joel. Essas duas chuvas, Serode e Temporã, eram linguagens bem conhecidas lá na Palestina, especialmente para um povo que vivia da agricultura. A gente não sabe muito bem o que é isso, né? Porque quando a gente precisa de arroz e feijão, você vai até no chibata ali, toma uma chibatada e traz, né? No preço que estão as coisas. A gente não tem muita noção da necessidade da chuva para o alimento. Mas as pessoas que vivem da agricultura, os responsáveis pela produção do alimento, sabem que se não houver ali o cereal, se não houver a chuva, nada vai ser produzido. E nos tempos bíblicos, essas duas chuvas eram muito importantes e conhecidas. Quando caía a primeira chuva, a chuva temporã, era a hora da semente ser lançada ao solo. E muitas vezes, o grão era lançado ao solo na expectativa da chuva, mas na certeza de que ela viria. E quando a chuva chegava, ela permitia que a semente morresse e germinasse. Nascesse a planta e em breve chegasse o fruto. Quando se cumpriu a promessa da chuva temporã? Ela se cumpre em Atos 2. Versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Em Atos capítulo 2, você tem o derramamento do Espírito Santo. Num domingo, no momento em que Jerusalém celebrava a festa do Pentecostes, que era uma festa que se celebrava exatos 50 dias depois da Páscoa. Cristo havia ressuscitado no domingo, em cumprimento à tipologia da festa das primícias, e 50 dias depois, você tem o Pentecostes, quando o Espírito Santo é dado, também cumprindo a tipologia daquela festa. Assim, o dia de Pentecostes, o domingo de Pentecostes, ele marca o que nós chamamos de dispensação do Espírito Santo. Não que o Espírito não existisse, porque ele é Deus, ele é eterno. Não que ele não atuasse, porque ele já atuava no Antigo Testamento, e dos 39 livros do Antigo Testamento, ele já aparece em 22. Não que ele não tivesse um ministério ativo, porque ele aparece 123 vezes no Antigo Testamento. Não porque ele viesse para dar dons, ele já havia dado dons. E você encontra todos os dons do Novo Testamento no Antigo Testamento, com exceção de 2, falar línguas e interpretar línguas. Esses não estão lá. Todos os demais estão. O Espírito Santo é o Deus que atuava nos bastidores e ainda atua. E ele havia dirigido o povo de Deus, feito todos os milagres que nós conhecemos, capacitando pessoas. Só que o Pentecostes marcou uma nova fase. Por quê? Porque agora inicia-se o seu trabalho como substituto. Ele é o substituto de Cristo. É por isso que Jesus falou, eu vou para o céu, convém para vocês que eu vá, mas quando eu for eu vou enviar um outro Consolador, esse outro é igual a mim, e ele vai estar para sempre convosco. Então, quando o Espírito vem no Pentecostes, ele vem com uma nova função. Ele agora é o substituto de Cristo. E ele veio para continuar o trabalho de Cristo, para levar toda a glória para Cristo, para conduzir as pessoas a Cristo. A gente chama o Espírito Santo de a pessoa humilde da divindade. Tanto é que você vai encontrar no Apocalipse um trono para o Pai, um trono para o Filho, mas não há um trono para o Espírito. A função dele é chamar a atenção para Cristo, é glorificar a Cristo. Então foi um momento marcante esse domingo de Pentecostes. E o Espírito Santo ali começou a agir para que o Evangelho avançasse. E os discípulos receberam dom de línguas. E quando eles começaram a pregar nas línguas das 14 nações reunidas em Jerusalém, alguns, zombando, disseram, o que está acontecendo?
Esses homens estão bêbados? Aí Pedro se levanta e diz assim, Atos 2,15. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 da manhã. É muito cedo para alguém estar embriagado, até mesmo quem bebe. Eles não estão embriagados. Mas o que vocês estão vendo aqui, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio de Joel, que nós acabamos de ler. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito. E Pedro interpreta o evento de Atos 2 como cumprimento de Joel 2. É a chuva do espírito que vocês estão vendo. E sabe o que aconteceu? A chuva veio com um propósito especial. E qual foi esse propósito? Jesus havia dito, vocês vão receber poder. E vocês serão minhas testemunhas. Aonde vocês irão testemunhar? Em Jerusalém. Começa por aqui. Mas vocês irão para a Judéia, vão para Samaria. E depois vocês vão até os confins da terra. E eles foram. E quando nós chegamos em Colossenses 1:23, o apóstolo Paulo escreveu assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a quem? Toda criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja que Paulo está dizendo que nos seus dias o evangelho atingiu toda criatura debaixo do céu. É por isso que eu disse que essa profecia de Mateus 24:14, o texto base para o nosso estudo nessa manhã, tem um duplo cumprimento. E nos dias de Paulo, o evangelho foi pregado a todo mundo. E o fim veio. E qual foi o fim para aquela geração? A destruição de Jerusalém. Então, o ano 70, quando Jerusalém é destruída, milhares de judeus são mortos, os que fogem dão início ao movimento da diáspora judaica, é o cumprimento do fim de Mateus 24:14. O evangelho foi pregado e o fim veio. E Jesus havia advertido desse fim, havia dado sinal para que eles fugissem. E Ellen G. White, em uma menção a esse evento, ela diz que nenhum cristão, se perdeu na destruição de Jerusalém. Por que não? Porque quando os exércitos romanos sitiaram Jerusalém, houve um momento que eles baixaram guarda. E este era o sinal que Cristo havia dado cerca de 40 anos antes, para que eles fugissem. E quando eles baixaram guarda por um momento, todos os cristãos fugiram. Quando voltaram os exércitos, eles só encontraram ali os judeus que não haviam aceitado Cristo, e estes morreram. E Flávio José, um historiador do primeiro século, disse que morreram tantos judeus que nas escadarias do templo descia sangue como a enxurrada de uma chuva. Tanto judeu que morreu no ano 70, porque não ouviram a advertência de Cristo. O evangelho foi pregado, o fim veio, primeiro cumprimento de Mateus 24:14. Agora eu disse que há um duplo cumprimento. Por quê? Porque o início da igreja cristã é marcado com a vinda desta chuva, a temporã, e nós podemos chamar isso do grande arco da atuação do Espírito Santo. E agora nós estamos aguardando o fechamento do arco, quando virá um novo Pentecostes. E tão essencial, tão indispensável, tão imprescindível, quanto foi o Espírito nesse primeiro momento, para que a semente do Evangelho fosse lançada, e para que o mundo fosse evangelizado, também ele o é agora, no fechamento do arco, quando nós aguardamos a chuva serôdia. Então a segunda chuva, ou chuva serôdia, ou últimas chuvas, como algumas versões da Bíblia falam, vai propiciar o segundo cumprimento de Mateus 24:14. Agora eu volto a sua atenção para o verso base dessa manhã. Leia comigo de novo. E será pregado este evangelho. Agora a ênfase aqui é nesse pronome demonstrativo. E será pregado este evangelho. Não é qualquer evangelho. Há um evangelho para ser pregado. Jesus disse que é este evangelho. E de que evangelho Jesus está falando?
nós encontramos resposta de que Jesus voltará quando o evangelho for pregado. Mas qual evangelho? O evangelho eterno. Está contido esse evangelho em Apocalipse. Agora vamos para o capítulo 18. Se você puder abrir Apocalipse aí, é interessante. Olha Apocalipse capítulo 18. O livro das revelações. Trouxe sua Bíblia para a igreja hoje? Deixa eu ver a sua Bíblia. Levanta. Dá mais alto. Amém? Eu comecei a dizer essa semana. Gravamos o Bíblia Fácil essa semana. E eu comecei a dizer de novo que nós adventistas somos o povo da Bíblia. Espero que eu não seja envergonhado. Mas eu vou dizer daqui para frente. Viu, Tito? Anamira, nós somos o povo da Bíblia. Vamos levar essa igreja a ser o povo da Bíblia. A conhecer a Bíblia. A todos ficar bom na mira. Não deixe de trazer sua Bíblia para a igreja. Não deixe de ter a Bíblia. E, sobretudo, não deixe de lê-la. Toda vez que você lê, é a boca de Deus falando com você. Né, Maria? Minha amiga Maria. Aonde está o acontecimento da chuva serôdia no Apocalipse? É no capítulo 18. E no verso 1 diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu o quê? Por que outro anjo? Porque no capítulo 14 já haviam sido vistos 3. Apocalipse 18, 1 é o quarto anjo. Vi outro anjo, é o quarto. E quando esse anjo veio, o que aconteceu? Ele tinha grande autoridade e a terra se fez o quê? Se iluminou com a sua glória. Mas quem é esse quarto anjo que ilumina a terra com a sua glória? É o Espírito Santo. É a chuva serôdia, que batizará um povo, que vai pregar o evangelho. Qual evangelho? O evangelho eterno, contido aqui em Apocalipse 14. Agora volta algumas folhas. Volta uma página para Apocalipse 14, uma folha. Aqui em Apocalipse 14 você tem as 3 mensagens angélicas. E olha para o verso 6, 14 e 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Esse é o primeiro. Tendo o quê, irmãos amados? O que ele tem na mão? Um evangelho? Este é o evangelho que Jesus falou lá em Mateus 24, 14. Este evangelho será pregado. Qual evangelho? O evangelho eterno. Então escuta uma coisa. Jesus não volta sem que as 3 mensagens angélicas sejam pregadas. E elas serão pregadas no poder da chuva serôdia, que é o Espírito Santo no tempo do fim. Agora, resumindo, o que diz essas 3 mensagens? Primeira mensagem. O anjo vem do céu, tem o evangelho eterno, é para pregar a cada nação, povo, tribo e língua, é para o mundo inteiro. E ele diz em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Primeira verdade que temos que apresentar ao mundo: o juízo chegou. É por isso que nós estamos vivendo o 7º período das igrejas do Apocalipse. A igreja de Laodiceia. Porque a palavra Laodiceia já quer dizer povo do juízo, ou povo julgado. E de acordo com Daniel capítulo 8, esse juízo começou lá, no dia 22 de outubro de 1844. Então a primeira verdade que nós temos que exaltar diante do mundo é que o juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Quando Jesus deixa de ser sacerdote ou não deixa, ele assume uma nova função agora de sumo sacerdote também. É essa a nossa mensagem. E quando você prega isso por aí, as pessoas não sabem. Elas nunca ouviram falar do dia 22 de outubro. Elas não sabem do juízo. Mas como não sabem, se a Bíblia diz claramente que depois da morte vem o juízo? E se o juízo precede a volta de Cristo? E se todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, como Paulo ensinou? Como não conhecem? Porque não estão prontas. E nós temos que preparar. Nós temos que pregar. Essa verdade que chegou para você tem que ir para outros. Por falar nisso, eu gosto muito daquele momento da multiplicação dos pães. Há uma tremenda lição
nesse milagre de Cristo. Jesus alimentou 2 multidões multiplicando pães. Ele multiplicou 2 vezes. Mas em todas as vezes que ele multiplicou, os discípulos foram responsáveis por alimentar a multidão. E cada um tinha um cesto. E houve uma ocasião que ficaram 12 cestos cheios. Por que 12? Porque eram 12 os apóstolos. Então, eles pegavam o cesto da mão de Cristo e levavam para a multidão. Em algum momento, o pão e o peixe acabava. E eles vinham com o cesto vazio até Cristo. E Cristo operava o milagre. O milagre não estava no discípulo, o milagre não estava no cesto, o milagre estava em Cristo. E eles vinham até Cristo, e Cristo operava o milagre. E eles voltavam para a multidão, entregavam. Quando acabava o pão, acabava o peixe, eles voltavam em Cristo. O milagre era operado, e eles voltavam para a multidão. Ou seja, se você não vai a Cristo, você não tem o que entregar. Se você não vem a Cristo, você não tem nada para dar. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então você tem que conhecer esse assunto, meu irmão. Nós temos que gastar tempo com esse livro. E a nossa igreja, tão amada, vive um fenômeno. Nós nunca tivemos em nossos bancos tantos mestres, tantos doutores, tantos pós-doutores, tantos livres docentes, conhecedores de todas as matérias, mas cada vez menos conhecedores de Bíblia. A gente está gastando 8 horas por dia com matemática, com aritmética, com física quântica, nos preparando para um vestibular, e está certo, não tem problema. Mas de que adianta tudo isso se eu não gasto tempo com a Bíblia? Porque não é matemática que vai salvar ninguém, não é física quântica, é o Evangelho. E sabe o que Ellen G. White ensina, se você acredita nela? E quando nós gastamos tempo com a Bíblia, a nossa mente se prepara para qualquer outro tema. Existem pesquisas nas universidades dessa igreja que mostram que quando os estudantes são colocados em contato direto com a Bíblia, a sua produção acadêmica é outra. Por quê? Porque o livro de Deus abre nossa mente para a compreensão de qualquer outro tema. Não é perder, é ganhar. Não espere que alguém vai aprender por você. Não existe crescimento intelectual por osmose. Conhecimento são 2 horas em cima de livros. Você precisa disso. Eu preciso. Nós precisamos. Ah, pastor, o senhor fala isso porque isso é a ferramenta de trabalho do senhor. É verdade. Hoje é minha ferramenta. Mas hoje é a ferramenta. Nem sempre foi. Pelo menos dos 13 aos 22 não foi ferramenta de trabalho. E dos 13 ao 22, eu gastei muito tempo com esse livro. E você precisa gastar também. A não ser que você não queira o céu. Mas se você não quiser o céu, tudo muda de figura. O primeiro anjo diz assim: o juízo começou. Ele continua: e vocês têm que adorar o que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. De onde o anjo está tirando essa expressão? Do 4º mandamento, lá de Êxodo 20, 8 a 11. É de lá que ele pega a expressão. Então, primeiro o anjo enfatiza 2 doutrinas. O juízo começou, e a norma do juízo será a lei. E dentro da lei, o sábado. Se você não santifica o sábado, não adianta guardar os outros 9. Porque o critério do juízo será a lei. E o sábado está sendo bombardeado. Todo mundo por aí está ensinando o domingo. Estão arranjando desculpas para o sábado. Isso é para o judeu. Jesus aboliu o sábado. Jesus trabalhou no sábado. E as mentiras vão por aí, sendo ecoadas dentro de muitos templos cristãos no Brasil e no mundo. Isso é profético, não se preocupa.
nós não temos que nos preocupar com a mentira. Nós temos que exaltar a verdade. Porque quando a verdade é exaltada, o erro cai por terra. Então o anjo claramente anuncia: adore ao Criador. E há um dia memorial para ele ser adorado, é o sábado. Então quando você pegou sua Bíblia e veio para a igreja hoje, você está testemunhando de que você está seguindo a palavra. O terceiro anjo diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, vai ser destruído. Então nós aprendemos que a gente tem que pregar essas duas mensagens por contraste. Enquanto a primeira nos leva a adorar a Deus, a terceira adverte da adoração à besta. E finalmente adorarão a besta todos aqueles que, opondo-se ao sábado da lei, aceitarem um domingo como dia santo. Então vai acontecer o que nós chamamos de ecumenismo. O ecumenismo é profético, ele vai acontecer. Todas as religiões vão se unir. Ninguém vai mudar suas características. Elas vão se unir em torno de doutrinas que lhes são comuns. E quais serão as duas doutrinas que servirão como elemento aglutinador para todas as religiões? A crença que o domingo é o dia santo e a crença que a alma é imortal. Todas as religiões se unirão com base nessas duas mentiras. É por isso que o terceiro anjo diz: não adorem a besta, porque quem adorá-la vai ser destruído. E no meio dessas duas mensagens tem um apelo, que é a segunda mensagem. Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Olha o que diz aí, Apocalipse 14. Terminou a pregação das três mensagens. A chuva serôdia veio, o mundo foi advertido, os sinceros foram chamados a sair de Babilônia. Então o fim vem. E o fim é descrito como uma colheita. Olha Apocalipse 14, 14. Terminou a pregação no versículo 12. No 14 já é a volta de Jesus. E olha que bela alegoria. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse? É Cristo. Ele volta agora, não para ser crucificado, não para ser cuspido, não para ser maltratado, não para ser rejeitado e rechaçado. Ele volta como o Rei dos Reis. Ele volta ao lado do Pai. Ele volta em seu trono. Ele tem uma coroa na cabeça e ele tem uma foice na mão. E aí sai do santuário uma voz gritando para Jesus e dizendo: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Veio a chuva serôdia, o grão amadureceu, é hora de colher. Então Cristo volta e diz a parábola do joio e do trigo, que ele com a sua foice vai recolher o trigo e colocar no celeiro, vai ajuntar o joio para ser queimado. Aonde? No fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas os pecadores que não largaram a mão do diabo irão com ele. É o que a Bíblia ensina. Então teremos a colheita. E se eu e você não recebemos esse poder quando ele vier? Nós estaremos susceptíveis ao outro poder, ao outro espírito. Porque finalmente, nesse tempo do fim, todo ser humano será cheio de um espírito. E os que não tiverem o Espírito de Deus serão tomados pelos demônios. Então é imprescindível que eu saiba a respeito desse tema. E que eu saiba quais as condições que eu tenho que preencher para receber esse poder. Eu vou mencionar 3, dado a brevidade do tempo. Primeiro eu preciso orar por ele, eu preciso pedir por ele. Zacarias aconselha: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Nós temos que pedir. Jesus, para motivar-nos ao pedido, disse assim: qual de vós é o homem que, se o filho lhe pedir um pão,
vai lhe dar uma pedra. Se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Jesus incentivou-nos a pedir o Espírito. Então nós temos que orar por Ele. Ele nunca vai vir se você não orar. Segundo, nós temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados. Essa é uma condição imposta em Atos. Olha o que disse Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. E essa expressão, o tempo de refrigério pela presença do Senhor, é uma alusão à chuva serôdia. E que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então, se não houver arrependimento e confissão de pecados, o Espírito não virá. E terceiro, nós temos que nos unir. Atos 2 diz que diariamente os cristãos da igreja primitiva perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A expressão aqui, unânimes, ela aparece várias vezes em Atos. Aqueles discípulos que outrora brigavam pela supremacia, queriam ser os primeiros no reino de Cristo, interpolaram ele várias vezes sobre o assunto, agora não. Agora estavam unânimes, cada um na sua área, cada um fazendo o seu melhor, e a igreja crescia e prosperava. Por quê? Porque havia unidade. Nós temos que nos unir. Como um povo nós temos que nos unir. E por que é que muitos não irão receber? Porque guarda-chuvas impedirão estas chuvas. Guarda-chuvas são esses, pastor? Orgulho, egoísmo, vaidade, mundanismo, falta de autocontrole, falta de domínio próprio, falta de amor, crítica. São guarda-chuvas que são abertos e impedirão muitos de receberem a chuva. Mas ela virá, tão certo como veio no passado. E é nos prometido agora uma porção muito maior. Então a grande colheita se aproxima. Milagres muito maiores do que aqueles que foram testemunhados no Pentecostes irão acontecer. E eu e você poderemos estar de um lado ou de outro. Ou como protagonistas, ou como espectadores.